A história começa com o protagonista prestes a se jogar do prédio da escola com os alunos correndo para impedi-lo. Ele pula e diz que o pesadelo tá finalmente prestes a acabar, mas antes que ele virasse purê, uma garota de cabelo rosa aparece voando e pergunta se tinha sido ele que comeu o bolo do cupido. Após isso, a gente vê o protagonista indo para a escola e narrando sobre a sua vida. Seu nome é Jiang Haoyi, ele tem 19 anos e prefere viver um estilo de vida mais reservado e quieto na escola. Para ele, isso é perfeito, mas essa vida perfeita é interrompida quando a garota mais bonita da escola anda até o protagonista no meio da aula e diz que estava grávida dele. Ele nega, dizendo que nem sabe quem ela é, e toda a turma dele fica simplesmente querendo pegar ele na porrada. Ele pega a garota Zia pela mão e sai correndo dali. Ele se esconde atrás da escola, aliviado por ter despistado todo mundo, mas quando ele olha pro lado, ele vê que a Zia estava ali também, novamente falando sobre esse tal bebê dos dois. Ele estava quase desistindo de tentar entender quando ele ouve um comunicado da escola dizendo que ele estava sendo procurado e precisava comparecer na sala dos professores. Então ele diz para os dois se separarem e se reencontrarem no telhado da escola depois para conversarem sobre isso. Mais uma vez, ele é perseguido pelos alunos e quando estava sem saída, ele pega um esfregão da tia da limpeza e simplesmente taca o esfregão em todo mundo, derrubando geral como se estivesse jogando boliche. Mas logo após isso, ele é puxado para dentro do banheiro feminino por várias garotas bombadas do clube de futebol que batem nele e pedem para ele explicar tudo. Entre elas está a presidente do clube, Xuan Tang, que fica braba com o protagonista porque os dois têm um relacionamento e ele tá saindo com outras, mas o prota não entende nada de novo porque ele nem conhece essa garota. E isso não é tudo. Logo que ele sai do banheiro, mais uma garota chamada Yuan Li se atira nele perguntando por que ele se afastou dela e dizendo que as suas duas filhas estão com saudade dele. Acho que não preciso nem dizer que ele também não conhece essa daí, né? Ele fica tão pressionado com a situação que corre pro telhado da escola, diz que não conhece nenhuma delas e ameaça pular lá de cima se não parassem de perseguir ele. Ele pula e é aí que a gente percebe que essa é a mesma cena do começo do anime. Um raio surge do céu, o tempo para e uma garota misteriosa aparece perguntando se o protagonista comeu o bolo do cupido. Ele reflete um pouco e lembra que comeu um bolo que estava no telhado no dia anterior. E ela explica que se ele comesse o bolo e depois garotas comessem, então elas se apaixonariam por ele. E foi exatamente isso que aconteceu. A cena corta mostrando o prota deitado na sua mesa, cansado, mas sem sono para dormir. Depois ele tem um diálogo com aquela mulher misteriosa que é uma deusa do amor em treinamento, ou cupido. Ela diz que ele deveria ficar feliz com tudo que tá acontecendo porque tem várias garotas querendo ele, mas ele diz que isso não é felicidade porque ele pode ser morto pelos alunos a qualquer momento ou expulso pelos professores. Mas ela diz pra ele não ser tão dramático quanto a isso porque o problema pode ser resolvido. Ela diz que se ele conseguir realizar o desejo mais profundo de cada uma delas, então a magia seria melhorada e ele estaria livre dela. Após isso, ela vai embora e o tempo que estava parado volta ao normal. Mais uma vez, ele se esconde dos alunos e das garotas, indo atrás dele e corre pro telhado pra falar com a Zia, com medo de que ela faria alguma besteira como pular de lá ou algo assim. Chegando lá, ela tava chorando por pensar que ele tinha morrido, mas ele mostra que tava bem e convida ela pra ir a um lugar. E ela entende isso como um encontro, mal sabia ela que esse lugar era o hospital. Ele leva ela lá pra ver se ela tava grávida mesmo e o resultado do teste dá negativo, fazendo ele dar pulos de alegria. Esse aí não vai mais precisar sair pra comprar cigarro. Então ela diz que na próxima vai se esforçar pra ficar grávida e o prota dá uma desculpa pra mandar ela pra casa, mas ela acaba levando ele junto. Chegando lá, ele descobre que ela é extremamente rica. Ele cumprimenta a mordoma dela e os dois começam a conversar. Pouco depois chegam os seguranças dela avisando a mordoma que a escola disse que o protagonista engravidou a Zia e ela simplesmente desce o caceta no protagonista junto com todos os guardas. Ele apanha tanto que chega a voar pro andar de cima onde a Zia tava e bater na parede. Então ela pega ele pela mão e os dois começam a correr. Chegando no quarto dela, ela tenta segurar a porta para os guardas não entrarem e o protagonista se aproxima para ajudá-la. Nisso rola um clima entre os dois e ele vê um calendário antigo onde estava marcado o dia que ela almoçou com o pai dela. A mordoma estava conversando no celular com o pai dela, aí do nada o prota sai do quarto, pega o celular da mão dela e diz pro pai da Zia que foi ele que engravidou ela, fazendo o velho vir para casa com um exército inteiro atrás do protagonista. Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito sério para nós homens, que é a queda de cabelo, também conhecida como calvície. Você sabia, cara, que a calvície atinge cerca de 20% dos homens aos 20 anos de idade, 30% aos 30 anos e que esse número vai subindo conforme a idade vai chegando? Pois é, estudos mostram que cerca de 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva por volta dos 35 anos de idade, e até a pessoa perceber, mais de 50% do seu cabelo já foi comprometido. Sim, eu sei que isso parece assustador, mas Master, por que você tá falando sobre isso no vídeo? Simples, meu caro, é porque isso é algo que nos atinge com muito mais frequência do que a gente mesmo imagina. E quando a gente percebe a calvície, geralmente a situação já tá bem ruim.
ruim. Mas pra nossa sorte, eu trouxe a solução nesse vídeo, a Manual, uma empresa britânica de cuidado masculino que chegou no Brasil com o objetivo de acabar de uma vez por todas com a calvície e melhorar a vida de nós homens. Eles sabem muito bem que um homem de alto valor é um homem que se cuida e vieram com tratamento simples e eficaz contra a calvície, que é um assunto delicado na nossa vida e que muitas vezes mexe com a nossa autoestima. Na Manual, todos os tratamentos são personalizados e recomendados para cada pessoa, assim que ela precise marcar uma consulta ou se quer sair de casa. Além disso, cara, ela possui o atendimento médico durante todo o tratamento já incluso no plano. E é importante ressaltar que o tratamento para queda de cabelo não é só para quem já é super calvo não, tá? É um tratamento tanto para casos iniciais quanto os mais avançados da calvície. Os produtos, inclusive, chegam com frete grátis para todo o Brasil e vêm em embalagens discretas para você não ter nenhum tipo de insegurança quanto à compra. E não se preocupa, porque o tratamento é comprovado, personalizado e prescrito por uma equipe médica de alto nível. E com só 4 meses de uso contínuo, você já vai começar a ver os resultados. Aqui tá um antes e depois de clientes reais que fizeram o tratamento com a Manual e compartilharam seus resultados. Incrível, né? Na Manual, o tratamento para queda de cabelo é descomplicado e eficaz. E para você que tá a fim de mudar a situação do seu cabelo, eu vou deixar um cupom com 40% de desconto para a primeira pessoa que adquirir o tratamento. E só frisando aqui que o desconto é por tempo limitado, fechou? É só usar o cupom MASTERANIMES que tá aparecendo aí na tela e receber esse desconto incrível. Agora sim, mano, bora dar sequência no vídeo. Chegando em casa, o pai da Zia pede para os seus soldados baterem no protagonista e mais uma vez ele é espancado, mas a Zia mostra o resultado negativo do exame de gravidez para provar a inocência do prota. Então ele se levanta e fala umas verdades na cara do pai dela, dizendo que ele só falou aquilo para chamar o pai dela lá, já que ele percebeu que ele não viria se não fosse de outra forma. O prota continua dizendo que viu no quarto dela um calendário antigo com a data do dia que ela almoçou com o pai dela e entendeu que aquele dia foi muito importante para ela. E falou pro cara que apesar de dar muito dinheiro para ela, o que ela realmente queria era a presença dele lá. Depois de falar isso, ele vai embora para não apanhar mais. Inteligente esse aí. Mas a Zia dá um jeito de encontrá-lo, ela agradece ele e quando vai beijá-lo, ela simplesmente desaparece. Ele fica sem entender nada e aquela Cupido aparece dizendo que ela não desapareceu exatamente, e sim que ele realizou o desejo dela. Ele então pensa que a magia foi quebrada e voltou à sua vida normal, mas percebe que não quando vê um cartaz dizendo que ele era marido de uma garota e tava desaparecido. Sim, esse anime consegue ficar ainda mais estranho do que já tava, só espera. Ele passa escondido pelo pátio da escola e chega na sala de aula. Lá ele vê a Zia na frente dele agradecendo a ele por tudo que fez e ele chama a Cupido pedindo uma explicação do que tava rolando. Ela diz que as memórias falsas realmente foram apagadas, mas as memórias reais de tudo que eles passaram não, e que se ela tá sentindo alguma coisa por ele, alguma coisa romântica, então dessa vez é real. A Cupido vai embora e do nada chega uma garota explodindo a sala e atacando o protagonista. Ela caminha em direção a ele e tasca um beijão nele na frente da Zia, dizendo que ele é só dela. Mas então a mãe dessa garota, que o prota inclusive chama de tia, aparece ali e confronta ela, dando uma surra nela e levando ela embora. Depois disso, o prota conversa com a deusa, que pergunta se aquela garota loucona de pó comeu o bolo, mas ele diz que não e que ela sempre foi assim. Ela é a amiga de infância dele. Após isso, a cena corta com ele subindo as escadas e a presidente do clube de futebol, Zuan Tang, aparecendo e dando um tapa na cara dele, dizendo que tava terminando com ele, sendo que eles nem tão namorando, mas beleza, né? Tô zoando, mano, é porque ela comeu o bolo, então ela pensa que sim. Continuando, ele se irrita com essa atitude dela e fala umas coisas bem cruéis a ela. Então a Cupido aparece pra ele e diz que quando uma mulher diz que quer terminar é um sinal de perigo, e ele imagina que ela poderia fazer alguma coisa extrema como se auto-falecer. Eu tenho que falar desse jeito porque o YouTube não gosta muito desse assunto. Então ele vai atrás dela e vê ela jogando água e maltratando os garotos do clube dela. Ele tenta salvá-los pegando a mangueira da mão dela, mas acaba molhando ela sem querer e quase caga na calça por causa disso. Ela vai embora e depois o anime mostra ela no banheiro dizendo que ainda ama o protagonista, mas que tudo acabou e que amanhã é um novo dia. No dia seguinte, o prota acorda atrasado pro encontro dele com a Zia e aquela amiga de infância doida dele chamada Shueli, Zueli, sei lá, tranca ele no quarto e pede pros pais dele não abrirem a porta de jeito nenhum. No entanto, ele dá um jeito de fugir do quarto pela janela e consegue chegar no encontro a tempo. Eles sentam pra tomar café, ficam meio sem assunto e até mesmo rola um certo clima em algum momento, até o prota ver um evento de anime que tava rolando ali no lado e convidar a Zia pra participar. Depois a cena corta mostrando a amiga loucona dele entrando no quarto e vendo que ele escapou. Olha a cara de doida que essa mina faz, mano, você tá louco, tio. No evento, os dois estavam explorando lá dentro quando de repente um monte de otaku começa a esbarrar neles tirando foto de uma garota vestida de gato. Essa garota é a Zuan Tang, a do começo do episódio que o prota jogou água. Acho que a cara dela e do prota um pro outro mostra que esse reencontro não foi uma coisa muito boa. Ela reclama com o protagonista dizendo que ele só foi até lá pra tirar sarro dela, e no meio dessa discussão toda ela vê as suas amigas do clube lá no evento e sai correndo levando
levando o Prota e a Zia junto. Enquanto isso, a Azuele, que é amiga de infância dele, chega loucona no evento com uma faca do tamanho de um prédio atrás do protagonista. A cena mostra ele e as duas garotas escondidos no evento enquanto ela explicava pra ele que suas amigas viam ela como uma modelo a ser seguida e não queria que elas vissem ela com aquele cosplay. Então o evento anuncia que o campeonato de cosplay feminino estava prestes a começar, mas para participar precisava ter um grupo de 3 garotas e a Zwan estava sozinha. A Zia então diz que eles estavam em 3 e a Zwan tem a ideia de fazer o Prota se vestir de mulher para poder fechar um grupo e elas participarem. Ele não gosta nada dessa ideia, mas é forçado por elas em uma cena bem suspeita, vale dizer, onde elas ficam tirando a roupa dele sem que ele queira, mas tudo bem. Depois a Zwan vê que a sua roupa de cosplay tinha sido rasgada. O Prota tenta falar umas frases para consolá-la, mas ela entende errado e sai de lá chorando. De fundo, o anime mostra 3 garotas observando eles de longe e foram elas que fizeram aquilo com a roupa dela pro grupo dela não vencer. O Prota então vai pro banheiro bater um mijão. Detalhe que ele tá com o cosplay feminino dele mijando de boas no banheiro dos machos, mas beleza. Até aquela Cupida aparecer novamente e conversar com o Prota. No meio da conversa, ele diz pra ela que precisava surpreendê-los e algo no visual dessa Cupido dá uma ideia pra ele. Ele tenta fazer uma voz fofa pra conquistar a plateia e isso acaba dando certo. Tudo isso era pra ganhar tempo até a Cupido encontrar a Zia e a Zwan pra elas participarem da apresentação em grupo do campeonato, que era a parte mais importante. Em seguida, o Prota sobe no palco sozinho e fala umas coisas tocantes pro público com a esperança da Zwan ouvir. Ela tava bem em cima dele e ouve tudo que ele falou, mas acaba caindo do guindaste que ela tava. Eu sei que isso não é exatamente um guindaste, mas dá pra entender. Então, do nada, o tempo para e as roupas dos dois são trocadas. O Prota consegue pegar ela antes de cair e ela nota que ele tava vestido com uma fantasia diferente de antes e ela tava com um vestido branco. Todo mundo do evento então pensa que eles fizeram um truque de mágica e eles ganham em primeiro lugar, mesmo estando em 2 pessoas e não em 3, como era o certo. Enquanto isso, nos bastidores estava a Azuele carregando seu facão e louca pra dar no bucho de algumas participantes que estavam chamando o protagonista de lindo. Após isso, ele vai pro vestiário feminino pegar suas roupas e a Zwan tava lá dentro. A magia que trocou a fantasia deles é desfeita e os dois ficam pelados na frente um do outro, fazendo o Prota ser expulso na hora do vestiário pela Zwan. Depois que o evento acaba, ele vai à noite pra um prédio e toca a campainha de um apartamento com um sorriso suspeito no rosto. Quem abre a porta é uma mulher estranha que a gente nunca viu antes. Ela diz que já faz eras que os dois não se veem e o episódio 6 acaba por aqui. Assim como o vídeo, esse foi o resumo de Cupid's Chocolate. Se quiser a parte 2, então deixa muito like e comenta, fechou?